Aprendi a fazer tal coisa. Vai lá e sirva o maior número de pessoas que você der conta. Qual que é a lógica da vida para você alavancar nos ciclos? Aprendeu algo novo, leve isso para gente nova. Sabe qual é o maior desafio de vocês que querem explodir, por exemplo, na internet? Vocês querem que as pessoas que te seguem dêem um like. Você sabe que eles não vão fazer isso? Vocês sabem ou não? Não vão. O problema é que eles não vão deixar você prosperar. Por isso você tem que arrumar gente nova. Aprendizado novo envolve gente nova também para servir. Quando eu percebi isso, eu falei, cara, é mais fácil do que eu imaginei. Porque você quer entubar nas pessoas que não estão na sua frequência, você quer que elas aprendam, elas querem. Não tem nada demais acontecendo. Aí o que você fez? Tá vendo? Se a pessoa não quer crescer, não, é porque ela não vê o que você viu. Isso é um indicativo que você tem que arrumar mais gente nova na sua cabeça. O seu convívio para te dar mais frequência. Aí está um dos grandes segredos. Toda vibe que você quer entrar, que seja o que for lá. Alguém que não quer entrar não pode fazer parte da nova fase. Essa pessoa vai te travar. Ela não vai liberar a decolagem. Então aprendeu coisa nova, você vai transbordar, não vai? Infelizmente, vai ter que ser com gente nova. Ele fez, como ele perdeu acesso à sabedoria, não sei se você sabe, o ciúme que ele tinha com Adão era de ver Deus dando sabedoria para Adão todo dia. O que ele fez? Moço, foca na árvore do conhecimento do bem e do mal, que você vai acessar tudo de uma vez. Eu não sei se vocês sabem, era um tesão essa árvore. Não era uma árvore tipo, vou descobrir o mal. Não é o mal. Toma todas as invenções da Terra, todos os códigos da Terra. Não é um negócio simples. Só que aquele pacote de dados tinha vírus. E aí Deus falou, você pode acessar esse pacote. Aí está tudo da Terra, guardado, compactado. Mas certamente você vai morrer, porque tem vírus nos dados. E o Adão sentiu um tesão por aquilo, Eva também. E aí falaram, mano, a gente quer ver. Então fechou, leva o vírus é a morte. Ali naquela hora, não sei se você sabe, o Adão encontrava com o Senhor todos os dias na viração do dia. E Deus não dava inteligência para Adão, Deus dava sabedoria. Direta do trono. Só que era uma vez por dia. Ele olhava para a árvore e sentia aquele tesão, falava assim, ó, eu quero tudo de uma vez. Só que ele esqueceu que a árvore não ia dar sabedoria para ele. Ia dar fardo, suor, ia pôr ele para se lascar. Mas deu todos os dados de invenção, o homem daquela era construiu torre de 2,4 km, dessa era com computador, nanorobótica, guindaste, AutoCAD, não deu conta de construir ainda. Não sei se é impressionado com a geração de hoje, eu não sou. Por que eu não sou? Por causa do que está lá em Gênesis. Por que está escrito que Tubal-Caim, que é filho de Caim, ele fazia instrumento de flauta, a flauta, por exemplo, com cobre. Nenhum dos senhores e senhoras aqui dentro desse auditório dá conta de fazer isso. E eles tinham esses códigos lá depois da saída do Éden. Esses caras construíram torre de 2,4 km de altura sem viga, meu amigo. Eles construíram isso sem cimento. Era betume e cal e colocava fogo. 2,4 km de altura. E você, se for usar a mesma técnica, não dá conta de levantar um negócio de 50 metros de altura, cai tudo. 2,4. O prédio mais poderoso do mundo tem 800 metros de altura, moço. A geração mais louca da história tem 1/3 de altura da construção, com 1000 vezes mais avanço tecnológico. Os caras não tinham avanço, eles tinham uns códigos de construção. E aqui ainda vai demorar para chegar. O que eu quero que você entenda com isso? O conhecimento ele é fabulosíssimo, mas só aprende quem faz. E eles fizeram coisas que essa geração mais absurda da nanorobótica, do algoritmo, ainda não conseguiu fazer. Eu não sou impressionado com esses caras de hoje. Eu sou impressionado com os filhos de Caim. Com o Nimrod, esses caras que para mim tinha tecnologia. Que construir algo sem o que a gente vê hoje e fazer 3 vezes maior, não faz sentido. Então o tesão de ter saído era por causa do quê? Do conhecimento. Por que a maioria de vocês sofrem e vivem vidas terríveis? Ou não fazem aquilo que o Senhor chamou? Tudo tara por conhecimento. Tudo quer conhecer. Conhecimento, conhecimento, conhecimento. Não é o conhecimento que liberta, é a verdade que liberta. Lá na palavra está escrito, conhecereis a verdade, não é aprendereis a verdade. A verdade não é um conceito. Se fosse aprender algo, ia estar escrito, aprendereis a verdade. Mas está falando conhecereis, é sobre relacionamento. Vocês pegaram essa ou não? Lá não está falando conhecereis, lá não está falando aprendereis algo. Lá está falando relacionamento. Conhecereis a verdade. Então o que liberta não é... Fala com a boquinha, fala assim, ó. O que liberta não é o conhecimento, mas é a verdade.
Então é simples, a verdade para ser introjetada precisa de ação, precisa de se mover. Pablo, eu que não tenho paciência, o que vai mudar? Você vai sempre se ferrar por não ter paciência, na bolsa de valor, em construção, em gestão de empresa, em gestão de gente. Todo mundo que é impaciente vai ser idiota a vida inteira. Aonde está o segredo da vida? Enquanto existir cronos, lei da semeadura e da colheita, dia, mês, ano e tempo, paciência é rei. Tem que lembrar disso. Enquanto existir essas coisas, isso tudo são pacotes de dados dentro do Cronos. Cronos significa processo. Então só anota assim, ó, enquanto existir processo, entre parênteses, lei da semeadura e da colheita, quem não for paciente vai ser escravo. Todo escravo é impaciente, todo governante tem paciência. Não faz doideira no ímpeto, por quê? Porque tudo precisa de paciência. Se existe um ciclo, você tem que entender. Eu falo para todo mundo uma coisa sobre gestão e todo mundo que anda comigo sofre bastante, porque eu falo assim, ó, 24 horas é o tempo de fazer qualquer coisa mirabolante na Terra. Aí um dia uma pessoa falou assim, calma Pablo, nem tudo faz assim, Deus precisou de 7 dias para criar a Terra. E eu falei, uau, que código, hein? A pessoa olhou para mim e pensou assim, você não é o bichão, agora sai dessa. Deus que é Deus fez tudo em 7 dias. Aí eu falei assim, o sol ele fez em quanto tempo? Aí ele olhou para o lado, para o outro, 24 horas. E a terra? 24 horas. E as plantas? 24 horas. E o homem? Em 24 horas. Então ele precisou de 7 dias, não foi? Não foi para fazer isso. Foi para fazer uma coisa a cada 24 horas. Então, qualquer coisa que você quiser fazer, começa. O tempo é 24 horas. Então, não adianta você querer vir me ensinar o que você não sabe. Porque eu já fiquei questionando isso por muitos anos. Eu não sei se sua cabeça explodiu. A minha quase saiu do eixo quando eu disse. Deus precisou de 24 horas para produzir as maiores obras, que incluem o sol. 24 horas para fazer o sol. Por que você não dá conta de fazer uma planilha? 24 horas é o máximo que você precisa, mano. Um dia, dá para você fazer... Pablo, mas é coisas que levam um ano. A 24 horas é uma etapa, termina ela. Não precisa você vir com conversa fiada. Então, quando você percebe isso, você para de ser um enrolador na vida. Eu acompanho os grupos das nossas empresas e eu fico olhando e eu falo, mano, é tão fácil fazer isso aqui, por que esses caras esforçam tanto para eu ter que ir lá e fazer para eles verem que dá para fazer? Eu entrei numa empresa nossa, anteontem, antes de vir para cá, eu vi um negócio sem rebocar. Tirei foto, mandei para a pessoa que governa essa área nossa, de manutenção. Falei, por que isso aqui está sem rebocar? Ele falou assim, é porque a gente vai fazer segunda. E isso era sexta, né? Hoje é sábado? Então foi ontem. Eu pus a foto, ele falou, não, segunda eu vou fazer. Eu falei, sério? Por que segunda? É porque senão vai ter que fazer banco de horas. Eu falei, mas as pessoas que fazem isso são as mesmas que estavam mexendo no jardim na outra empresa? Falou, é. Aí eu falei assim, o que é a prioridade? Tirar o capim do jardim? Ou pintar isso aqui? Ou rebocar isso aqui? Ele, claro que é rebocar isso aqui. Eu falei, então você vai pagar hora extra. Porque você é meu gestor nessa empresa e você não dedicou prioridade exata, então a culpa é sua. Aí ele me mandou a foto agora, tá rebocado. Resumindo, cara, o problema é seu, as coisas não acontecem por sua causa. Dá para fazer tudo, 24 horas após 24 horas, você vai terminando o processo, coisas que parecem infinitas. Um dia ninguém resolveu um problema na Brasil Telecom e eu falei, eu só vou sair para minha casa quando eu terminar. Era um banco de dados com 55 milhões de clientes, só isso. Eu não sabia mexer. Eu fiquei 4 dias sem dormir, não saí lá de dentro. E eu pus no meu coração, eu só vou arredar o pé daqui quando eu terminar isso. Eu chorei. Eu quebrei o dente esquerdo aqui da frente, de ansiedade. Eu tirava cochilos de 15 minutos para não explodir minha cabeça. E eu falei, eu vou terminar esse trem. Deu 4 dias e 3 noites em cima desse computador e desse povo que estava em volta. Eu terminei. Um dia também eu fui buscar o Senhor, levou exatamente 4 dias e 3 noites para encontrar com Ele. E eu falei, cara, eu não vou abrir mão mais, eu não vou ouvir mais conversa de ninguém, eu não quero saber, todas as coisas eu consigo fazer e eu vou me empenhar com a minha vida para fazer e nunca mais vou dar uma desculpa para nada. E aí depois desses pequenos acontecimentos eu comecei a governar e crescer de forma tão absurda. Isso que eu estou te falando agora, que eu acabei de contar essa história, foi exatamente em 2010.
Em 2010, eu virei minha chave. Falei, nunca mais eu vou dar uma desculpa pra nada. Ou eu não faço, ou se eu falar que vou fazer, o pau vai quebrar. Cara, acha um testemunho de alguém falando que eu comecei a fazer um treino e não dou conta de fazer, cara. Acha qualquer arte, acha qualquer coisa. Pablo, mas você é um bonzão. Não sou. Eu sou um cara comum que parou de dar desculpa. Eu não estou te falando nada que é para levantar seu sarrafo, para você ficar em nada. Para de dar desculpa, para de ser mentiroso. Para de ser um procrastinador vagabundo. Cara, eu vim aqui na palestra para você me chamar de vagabundo. Só é vagabundo quem é procrastinador, vive vagando. Para de fazer essa merda com a sua vida. Decida não fazer algo, mas se colocou na cabeça que é para fazer, vai lá e faz. Vive nessa lenga-lenga. Até o macaco do Rei Leão, um dia que olhou na água, viu o pai dele e falou, vou peitar todo mundo. Mas tem que ter um macaco para vir atrás. Eu sou o macaco. Pode ser. O macaco chegou no Simba e falou, olha aí na água. O Simba morria de medo, mudou a alimentação, andava com os otários. Andar com otários vai ser igual a eles. Lembra sempre disso. O otário vai fazer você ficar mais otário que ele. Sabe por quê? Porque aquele é Timão e Pumba. É isso? Vocês são amigos dele, vocês sabem como é que é. Aqueles caras, a primeira vez quando o Simba encontra é igualzinho seus amigos. Como é que é a música? Lá em casa é proibido cantar essa música. É proibido. Se não cantar ela na versão certa, que é a versão Pablo Marçal, não canta. Pode cantar mesmo ritmo. Mas tem que falar o quê? Olha a música. Esqueça os seus problemas. Você é louco, mano. Como você vai esquecer os problemas? Aí canta uma língua lá, um código para você invocar um satanás que só pode. Hakuna Matata. Como é bom dizer, como é bom viver, esqueça seus problemas. Aí sabe o que acontece? Você vai esquecendo seus problemas. Olha o problema do Simba. O problema do Simba é que ele era carnívoro. E aí quando ele tinha fome, ele tinha um problema. Então eles cantavam a música para convencer o Simba que ele tinha que comer era erva. Que ele tinha que comer era outra coisa, senão ele ia comer os otários. Então fez o Simba aprender a música, o Simba cantou a música e ele, toda vez que ele tinha um problema, ele esquecia. Ele comia a comida dos otários. Vocês entenderam o que eu estou falando? Vou contar um segredo sobre leão para vocês. Pode acabar toda a carne do mundo. Você nunca vai ver um leão comendo capim. Vocês se submetem a coisas de otários, porque vocês ficaram pior que eles. Entenda uma coisa. Se você continuar com essas bobeiras da vida, você vai pagar muito caro. Se você continuar com a ignorância, eu amo ver o ignorante, que aí eu sempre crio uma frase para ele. Quando eu vejo alguém com ignorância, eu falo, a ignorância chegou na vida, comprou uma casa e não consegue vender ela para ninguém. Ela quer habitar aí dentro de você e ninguém consegue tirá-la daí, porque ela investiu tanto para ficar aí dentro. Foi tanto tempo sem você governar que ela fala, não vou sair daqui mais não. Mas quando você começa a ter sabedoria, poxa, mano, tudo fica tão leve, tudo fica tão suave, fica tão mais fácil.